Meu nome é Ana Clara, e minha vida sempre pareceu um conto de fadas aos olhos de quem olhava de fora. Cresci em uma família que aparentava ser unida, amorosa e dedicada. Meu pai, Hélio, era o retrato do homem de negócios bem-sucedido, e minha mãe, Lívia, a mulher impecável e sofisticada que o acompanhava em eventos sociais. Eu os admirava profundamente, mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. Com 24 anos, eu era dona de uma pequena, porém promissora, empresa de moda sustentável. Sempre tive uma paixão por criar algo com propósito, e esse negócio era meu orgulho. Meus pais, ao contrário, viam minha empresa como uma distração de algo que deveria ser mais sério. Mesmo assim, eles diziam estar ao meu lado, apoiando cada passo. Foi com esse apoio que decidi envolvê-los em questões administrativas. Ambos tinham mais experiência do que eu, e achei que poderiam me ajudar a estruturar melhor os processos. Meu pai se tornou responsável pelo setor financeiro, e minha mãe, pela logística. Isso me permitiu focar na criação e no marketing. Eu confiava cegamente neles. Mas, como uma tempestade inesperada, as coisas começaram a desandar. Pequenos atrasos em pagamentos, decisões estranhas de cortes orçamentários que eu não autorizava, e, o mais estranho de tudo, minha mãe e meu pai estavam mais distantes, como se evitassem falar sobre a empresa quando estávamos juntos. Uma tarde, recebi uma ligação urgente de Elisa, minha melhor amiga e também minha sócia. Ana, tem algo errado. O balanço financeiro não está batendo. Parece que uma grande quantia de dinheiro sumiu da conta da empresa. Meu coração acelerou. Não fazia sentido. Meus pais estavam cuidando de tudo, como poderia ter algum problema? Eu vou verificar isso agora mesmo, Elisa. Deve ser algum engano. Fiz algumas ligações e enviei e-mails. Meu pai respondeu com calma, dizendo que ele mesmo iria revisar tudo e que não havia motivo para preocupação. Ana Clara, querida, às vezes erros acontecem. Deixe comigo. Sua voz era tranquila, mas havia algo diferente. Uma frieza que eu não conseguia identificar. Naquela noite, pela primeira vez, senti uma pontada de desconfiança. Algo estava errado, mas eu ainda não sabia o que. A desconfiança me corroía, mas, ao mesmo tempo, era difícil admitir que eu poderia estar questionando as pessoas que mais amava e confiava no mundo. Mesmo assim, comecei a observar meus pais com mais atenção. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora pareciam ganhar peso. Certa vez, ouvi minha mãe ao telefone no corredor de casa. A porta estava entreaberta, e ela falava baixo, quase sussurrando. Sim, está tudo certo. Ele vai transferir a última parte na sexta. Depois disso, ninguém vai desconfiar. Minha respiração ficou pesada. A última parte de quê? E por que aquele tom de segredo? Quando ela desligou, tentei agir normalmente. Saí do meu quarto com um sorriso forçado. Oi, mãe. Tudo bem? Ela se virou, surpresa, mas logo respondeu com naturalidade. Claro, filha. Estava resolvendo uns detalhes da casa de praia. Sabe como é, sempre tem algo para ajustar. A explicação fazia sentido, mas meu instinto gritava que havia algo mais. Na mesma semana, recebi outra ligação de Elisa. Ana, precisamos conversar pessoalmente. Há movimentações na conta da empresa que não foram feitas por você nem por mim. Estou preocupada. Combinei de encontrá-la no nosso escritório naquela tarde. Elisa tinha reunido documentos e extratos bancários que mostravam transferências de valores altíssimos para contas desconhecidas. Eu não sei quem poderia fazer isso, Ana, mas as transações começaram logo depois que seu pai assumiu o financeiro. Minha mente ficou em choque. Não queria acreditar, mas as evidências estavam diante de mim. Decidi confrontar meu pai de forma sutil naquela noite. Pai, a Elisa me mostrou algumas movimentações da conta da empresa. Parece que há transferências que eu não autorizei. Você sabe de algo? Ele arqueou a sobrancelha, com uma expressão de falsa surpresa. Transferências? Não,
deve ser um erro. Vou verificar isso amanhã. Embora sua resposta parecesse convincente, algo na sua postura me deixou desconfortável. Ele evitou me encarar diretamente e rapidamente mudou de assunto, como se quisesse encerrar a conversa. Naquela noite, minha cabeça estava a mil. Eu sabia que precisava descobrir a verdade, mas como? Confiar cegamente já não era uma opção. A única certeza era que meus pais escondiam algo de mim, e eu não descansaria até saber o que era. Alguns dias depois, decidi agir. Se meus pais estavam escondendo algo, eu precisava de provas. Esperei até que saíssem de casa para investigar o escritório do meu pai. Ele sempre foi metódico, e eu sabia que, se houvesse algo suspeito, estaria bem organizado e guardado ali. Abri gavetas, pastas e revistei o computador. No início, nada parecia fora do comum, mas, ao acessar uma pasta protegida por senha no computador, comecei a ligar os pontos. Lembrei-me da data de nascimento da minha mãe, e foi o suficiente para abrir o arquivo. Ali estavam planilhas com detalhes das transferências da conta da empresa para contas que eu nunca tinha visto. Além disso, havia um e-mail que ele havia enviado para um advogado. O dinheiro estará disponível até sexta-feira. Precisamos finalizar os papéis para transferir os bens para fora do país. Minhas mãos tremiam. Eles estavam planejando fugir com o dinheiro da minha empresa. E o pior de tudo era a frieza com que faziam isso, sem nenhuma consideração pelo que aquilo significava para mim. No mesmo dia, decidi ficar em casa para tentar ouvir mais alguma conversa. E foi então que a confirmação veio de forma avassaladora. Estava no meu quarto quando ouvi vozes vindo do escritório. Meus pais conversavam, e o tom era de total cumplicidade. Hélio, tudo está saindo como planejado. A transferência final foi feita hoje. Com os R$450 mil, podemos recomeçar nossas vidas longe daqui. Exatamente, Lívia. Não precisamos mais fingir. Assim que ela perceber, estaremos fora do mapa. Meu mundo desabou. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Como eles podiam fazer isso comigo? Roubar algo que eu trabalhei tanto para construir e, ainda por cima, tratar aquilo com tanto desprezo? Por alguns minutos, fiquei paralisada. Meu coração estava em pedaços, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a despertar. Eu não podia simplesmente aceitar aquilo. Se eles achavam que iam sair impunes, estavam muito enganados. Naquela noite, mal dormi. Minha cabeça trabalhava a mil, planejando cada passo. Eu precisava agir rápido e com inteligência. O choque havia passado, e agora tudo o que eu sentia era uma determinação fria e calculada. Eles não sabiam, mas estavam prestes a enfrentar alguém muito mais forte e esperta do que imaginavam. Na manhã seguinte, acordei decidida. Se meus pais achavam que poderiam roubar tudo o que eu construí e desaparecer, estavam subestimando minha capacidade. Já que eles estavam jogando sujo, eu não hesitaria em fazer o mesmo. Primeiro, procurei um advogado. Não poderia agir de forma precipitada, então expliquei tudo, cada detalhe que eu tinha descoberto, as transferências, os e-mails e a conversa que havia escutado. O advogado, um homem sério e experiente chamado Dr. César, ouviu atentamente e foi direto. Ana Clara, o caso é grave, mas com essas evidências podemos agir. No entanto, será necessário um plano estratégico para evitar que eles sumam com o dinheiro. Conversamos por horas, elaborando os próximos passos. Ele sugeriu que bloqueássemos as contas bancárias vinculadas à empresa imediatamente, mas eu tinha algo mais audacioso em mente. Naquela tarde, voltei à empresa e reuni Elisa e a equipe. Expliquei a situação sem entrar em detalhes pessoais. Disse apenas que havia descoberto uma tentativa de fraude contra a empresa e que precisávamos reforçar a segurança em todos os setores. Confio em cada um de vocês, mas a partir de agora, ninguém faz transferências ou toma decisões financeiras sem minha autorização direta. Entendido? Todos concordaram, mas eu sabia que não bastava. Precisava confrontar meus pais diretamente, mas só quando estivesse totalmente preparada.
Nos dias seguintes, continuei agindo como se nada tivesse acontecido. Fingia estar distraída, sem levantar suspeitas. Enquanto isso, o Dr. César e eu colocávamos o plano em prática. Ele conseguiu uma ordem judicial para bloquear as contas pessoais dos meus pais e rastrear o destino do dinheiro que já havia sido transferido. Quando chegou a sexta-feira, o dia em que eles planejavam a última movimentação, eu estava pronta. Meus pais estavam no escritório em casa, conversando sobre a viagem iminente. A confiança deles era evidente, e isso me enojava. Esperei até ouvir meu pai dizer: "Tudo pronto. Assim que finalizarmos hoje, partiremos amanhã." Então, entrei na sala com a cabeça erguida e o olhar frio. Partir para onde? Os dois me olharam, surpresos. Minha mãe tentou disfarçar, mas o pânico era visível. "Ana, querida, o que você está falando?" Cruzando os braços, coloquei sobre a mesa as cópias das evidências que havia reunido. "Estou falando disso. Vocês realmente achavam que poderiam roubar tudo o que construí e simplesmente desaparecer?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, eles perceberam que não estavam lidando com a tonta que imaginavam. A expressão de choque no rosto dos meus pais foi quase cômica, mas não havia espaço para humor naquele momento. Minha mãe tentou recuperar a compostura, enquanto meu pai permanecia em silêncio, encarando os papéis como se fossem uma bomba prestes a explodir. "Ana, você não entende. Fizemos isso pelo seu bem. Queríamos garantir um futuro melhor para todos nós", começou minha mãe, com um tom falso e calculado. "Pelo meu bem?" Interrompi, com um riso frio. "Vocês realmente acham que podem justificar roubar R$ 450 mil da minha empresa e ainda dizer que foi para o meu bem?" "Ana Clara, abaixe o tom." Meu pai finalmente falou, tentando impor sua autoridade habitual. "Não se atreva a me mandar abaixar o tom." Retruquei, firme. "Vocês não têm mais nenhum controle sobre mim ou sobre o que é meu." A expressão confiante de meu pai começou a vacilar, e minha mãe, percebendo que a situação estava escapando do controle, se exaltou. "Você é tão ingrata. Tudo o que fizemos foi por sua causa." Respirei fundo, tentando manter a calma. "Ingrata? Por confiar em vocês, por acreditar que os meus pais jamais me trairiam dessa forma? Vocês usaram minha confiança como arma contra mim." Meu pai tentou uma última cartada. "Ana, nós ainda somos sua família. Pense bem antes de tomar decisões precipitadas." O sangue ferveu nas minhas veias. "Família? Vocês deixaram de ser minha família no momento em que decidiram me roubar." Eles não tinham mais palavras. Então, mostrei minha última carta. "Vocês queriam fugir amanhã? Pois fiquem sabendo que todas as suas contas estão bloqueadas, e a justiça já está investigando cada transferência que fizeram." Minha mãe deu um passo à frente, visivelmente abalada. "Você não faria isso." "Já fiz, mãe. Vocês não vão sair daqui com nada." Ela desabou no sofá, derrotada, enquanto meu pai tentava manter a postura, mas sua expressão traía o medo. "Quero vocês fora da minha casa até o final do dia", anunciei, apontando para a porta. "Ana", minha mãe tentou implorar, mas eu a interrompi. "Não. Vocês não têm mais espaço na minha vida. Não venham me procurar, porque a única coisa que ainda sinto por vocês é nojo." Eles saíram sem dizer mais nada, e, quando a porta bateu, senti um misto de dor e alívio. Não foi fácil tomar aquela decisão, mas era necessária. Eu havia perdido a confiança nas pessoas que deveriam me proteger, mas, ao mesmo tempo, descobri uma força dentro de mim que nunca soube que tinha. Aquela era a virada da minha vida, e eu estava pronta para recomeçar, sem olhar para trás. Depois que meus pais saíram, a casa parecia estranhamente silenciosa. Apesar do alívio, havia um vazio. Eu me perguntei por que as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente tinham se tornado tão egoístas e gananciosas. Mas, naquele momento, decidi que não deixaria o passado me consumir. Nos dias seguintes, foquei em reorganizar tudo.
Revisei todas as contas da empresa, desativei acessos antigos e contratei uma auditoria completa para garantir que não houvesse mais irregularidades. Meu objetivo era não apenas salvar meu negócio, mas também transformá-lo em algo ainda maior. Durante uma das reuniões com o Dr. César, ele trouxe boas notícias. Ana Clara, conseguimos recuperar R$300 mil das contas bloqueadas. Os outros R$150 mil ainda estão em análise, mas a Justiça está trabalhando para reverter as transferências. A sensação de vitória foi indescritível. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. No entanto, não pude evitar me preocupar com o que meus pais fariam. Eles haviam perdido tudo e agora estavam à deriva. Apesar de todo o mal que me causaram, uma parte de mim ainda sentia a dor da traição. Uma tarde, enquanto eu revisava contratos na empresa, recebi uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Alô? Atendi com cautela. Ana, é sua mãe. A voz dela estava diferente, cansada, quase desesperada. O que você quer? Perguntei, tentando soar fria. Só quero conversar. Estamos em um hotel, sem dinheiro, sem nada. Minha raiva voltou instantaneamente. Vocês escolheram isso, mãe. Não me procurem mais. Ana, por favor. Desliguei antes que ela pudesse continuar. Eu sabia que, se ouvisse mais, poderia vacilar. E, naquele momento, não havia espaço para compaixão. Decidi ocupar minha mente com o trabalho. Com o apoio de Elisa e da equipe, começamos a expandir os negócios. Aos poucos, vi minha empresa se reerguer e alcançar novos patamares. Enquanto isso, meus pais desapareceram. Soube por terceiros que estavam vivendo de favores, tentando se manter fora de problemas. Parte de mim queria saber mais, mas decidi me afastar completamente. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Algumas pessoas, mesmo sendo de sua família, precisam ser deixadas para trás para que você possa crescer. E, naquele momento, eu sabia que estava no caminho certo. Era hora de me concentrar no futuro, e nada nem ninguém iria me parar. Meses se passaram, e minha vida havia tomado um rumo completamente diferente. A empresa não apenas se recuperou, mas cresceu exponencialmente. Fechei parcerias importantes e abri novas filiais, algo que antes parecia um sonho distante. Aos poucos, comecei a reconstruir minha confiança nas pessoas. Elisa, que esteve ao meu lado durante todo o caos, tornou-se minha parceira de negócios. Sua lealdade e competência eram inquestionáveis, e juntas criamos uma gestão sólida e transparente. Apesar do sucesso profissional, minha vida pessoal ainda carregava as cicatrizes do que meus pais haviam feito. O vazio deixado por eles era real, mas eu aprendi a preenchê-lo com coisas que me faziam feliz. Viajei, conheci novas culturas e, principalmente, aprendi a me valorizar. Um dia, enquanto estava em uma reunião, recebi uma ligação de Dr. César. Ana Clara, tenho novidades sobre os R$150 mil que estavam faltando. O que descobriu? Perguntei, curiosa. A Justiça conseguiu recuperar o valor. Está tudo pronto para ser transferido de volta para sua conta. Respirei fundo, sentindo a última peça do quebra-cabeça se encaixar. Obrigada, Dr. César. Você foi fundamental em tudo isso. Após desligar, sentei-me por um momento para refletir. Todo aquele dinheiro representava mais do que recursos, era a prova de que eu havia vencido. Semanas depois, recebi outra ligação inesperada, dessa vez de um conhecido da família. Ana, soube que seus pais estão morando em uma pensão na periferia. Eles pediram ajuda, mas ninguém quis se envolver. Meu coração apertou por um instante, mas logo recuperei minha postura. Eles fizeram as escolhas deles. Agora, é comigo. Desliguei, convicta de que minha decisão era certa. Era doloroso saber que eles haviam chegado tão baixo, mas não cabia a mim salvá-los. Minha responsabilidade era comigo mesma e com as pessoas que realmente me apoiaram. Hoje, posso dizer que minha vida está em paz.
transformei uma traição devastadora em força para seguir em frente. Aprendi que, mesmo quando as pessoas que você ama te machucam, você tem o poder de se reerguer. E, acima de tudo, aprendi a lição mais importante: confiança é algo valioso, e só deve ser dada a quem realmente a merece.